você ora, pede, implora, tenta manter a fé. E mesmo assim, o silêncio continua. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum alívio. Então me diz, onde está a palavra de Deus quando você mais precisa ouvir? Existem dores que são barulhentas, mas existem outras que são silenciosas, não é verdade? Aquelas que você sente, mas não consegue explicar. E você continua vivendo, mas por dentro você está cansado, cansada. E o mais difícil é sentir que você está sozinho, que você está sozinha, mesmo acreditando que não deveria estar, porque você tem fé, mas não tem resposta. Agora, me diz uma coisa aqui, veja se você concorda. Algumas pessoas sentem-se abandonadas por Deus, mas nada fizeram durante a vida para encontrá-lo. Do mesmo jeito que eles esperam o perdão dos seus atos defeituosos, dos seus atos tortuosos, mas não conseguem perdoar quem lhes prejudicou em alguma situação. Como disse Paramahansa Yogananda no livro Autobiografia de um Yogi, se você não convida Deus para ser seu hóspede no verão, Ele não virá no inverno da sua vida. Aí vem o pensamento que quase ninguém fala. Será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou sendo ignorado? E nesse momento, a fé não desaparece, mas ela fica abalada. Porque é difícil acreditar quando tudo que você recebe é silêncio, né? Aí eu lembro de outra frase de Yogananda. É assim: sonho em encontrar com Deus, mas não consigo encontrar nem a mim mesmo. Bom, vamos lá. Chico Xavier diz: Deus nos responde sempre, ainda que seja pelo silêncio. E Emmanuel aprofunda: o silêncio de Deus também é resposta. Quando precisamos aprender a ouvir nós mesmos. André Luiz mostra diversas vezes em diversos livros que nem toda ajuda espiritual vem como solução imediata, mas como sustentação invisível. E Joana de Ângeles ensina que a ausência de respostas externas convida a um mergulho interior. Então talvez o silêncio que você sente não seja um abandono, seja um convite. Porque quando tudo fica em silêncio, você começa a escutar coisas que antes você evitava. Seus medos, suas verdades, suas dores mais profundas. Ramatiz traz uma reflexão bem forte. Ele diz que no silêncio, a alma é conduzida ao encontro consigo mesma. E Hermãs Dufaux complementa: há momentos que Deus se cala para que a nossa consciência desperte. Gente, sigamos o exemplo do maior ser humano que andou aqui por essas terras, Mestre Jesus. Com Jesus, o aspecto é inspirador. Ele se mantém em contato constante com o Pai Maior, através da própria consciência, do próprio coração. Quando presente aqui na Terra, ele transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. E não reclama por justiça
e nem pede compreensão imediata. Ele ama a todos e serve a todos, mantendo-se unido a Deus. Em razão disso, a Boa Nova é a mensagem de confiança e de amor universal. No livro Os Mensageiros, André Luiz, ele relata muito bem esse sentimento do silêncio, num momento que ele teve de muita inspiração, de uma sublime revelação. O trecho é esse aqui. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriram aos meus olhos extraordinária significação. Ou seja, foi no silêncio que ele entendeu grandes significados das coisas. Somos filhos de Deus em crescimento, seja nos campos da energia condensada aqui do plano físico ou nos planos mais sutis de outras dimensões, mas seremos sempre filhos dele, e um pai nunca deixa de escutar os seus filhos, ainda mais esse pai. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando novos valores, de experiência em experiência, de milênios a milênios. Agora, e se Deus não estiver em silêncio? E se Ele estiver falando sem parar com você? Mas de uma forma que talvez você ainda não aprendeu a ouvir. Talvez faz tempo que Ele esteja falando para você. Naquilo que você precisa soltar, naquilo que você precisa enfrentar, naquilo que você precisa se tornar. Na verdade, Ele fala com a gente em todo lugar, através de todas as coisas. Eusébio, um grande mentor, citado no livro No Mundo Maior, escrito por Chico Xavier através do espírito André Luiz, ele cita numa palestra o seguinte: o espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo de Deus. Citando de novo Ramatiz, ele diz que os que estão nesse plano devem seguir o seu coração, fazer silêncio para ouvir-lhe a voz, e só assim encontrarão uma saída. E muitas vezes nós mesmos, o nosso próprio espírito, já tem as respostas que a gente precisa ouvir. E a gente fica esperando isso de Deus, de algum outro mentor, sendo que no fundo a gente já tem a resposta para aquilo que a gente quer saber. Quando foi perguntado para Ramatiz se o espírito pode ser livre para influenciar o pensamento constituído pelo seu corpo físico, sabe o que ele respondeu? Pode e tem permissão para isso, mas é preciso que o corpo físico lhe dê permissão, ou que não interfira com pensamentos banais, ou que não ponha barreiras e tenha seu coração livre de empecilhos, e sempre que o seu corpo físico se aquiete, para poder ouvir o espírito que o anima. E aí ele tem então permitido esse espírito, e aí então ouve-lhe a voz nítida e clara, como se fosse de alguém encarnado aqui do nosso lado no plano físico material. E é por isso que o silêncio do corpo é importante para se ouvir a voz do espírito, e assim também ouvir a voz de Deus em nós. E como somos filhos de Deus Criador, infinito em sua grandeza, é de se esperar que tenhamos sempre à frente
ilimitados campos de aprendizado, cujas portas sempre se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, de maneira que sustentam nosso merecimento. Então, da próxima vez que o silêncio vier, não fuja dele, escuta. Porque pode não ser ausência, pode ser direção. Em outra linguagem, talvez, mas com um sentimento certeiro. Confiemos em Deus, meus amigos, minhas amigas, e vamos enriquecer sua obra com as nossas vidas. Porque o nosso objetivo de hoje é a realização do reino dele em nós, com Cristo. Trabalhemos por ele, com ele e para ele, curando os nossos males de sempre, para sempre. Aproveito essa oportunidade para alertar aqui ao hábito da interiorização do ser humano. É preciso que se faça parte como seu aliado constante, que é o silêncio da meditação e do recolhimento espiritual, para poder contemplar e estar ligado com a fonte divina que habita todo o seu ser. Todo mundo que se mantém resguardado pelo silêncio interior poderá ouvir sua voz e fazer uso constante para o seu esclarecimento, como se fosse um guia mágico e sábio. O silêncio de Deus não é vazio, é um chamado alto, mas que poucas pessoas têm condição de escutar. Basta que você tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca para se calar. Se calar no grande silêncio que envolve e de quem sabe para onde vai. Deus é o Pai amoroso e sábio. Ele sabe o que faz, mais que eu, mais que você. Confia. E você, está conseguindo ouvir o que o silêncio está gritando para você?